Paz do Senhor a todos, meus amigos e meus irmãos. Hoje vamos falar um pouquinho aqui da história de José do Egito, um jovem que foi vendido pelos seus irmãos e se tornou um governador do Egito. Mas a história não começa assim, não é uma simples história de alegria. A Bíblia relata no livro de Gênesis, capítulo 37 até o capítulo 45, a história desse jovem que muito cedo começou a sonhar, teve sonhos, e com os seus sonhos ele coibia a amizade com seus irmãos. Seus irmãos sentiam inveja dele por seu pai o amar demais, por ele ser filho da sua velhice, era o caçula entre os 11 irmãos. E aqueles 10 irmãos tinham ali ciúmes, inveja, muitas coisas contra José. Em um certo dia, resolveram atentar contra a vida de José, fizeram um plano para matar José. Mas a mão de Deus era com José. E o pai de José envia José ao campo para levar alimento, para ver como estão seus irmãos. Olha, seus irmãos estão apacentando ovelhas. Vá até aquela cidade, ver o que eles precisam, ver como que eles estão e me traga notícia. E aquele jovem foi. A Bíblia diz que aquele menino sai feliz da vida, contando aí as estrelas do céu, com muita alegria, e lá veio o que os seus irmãos precisavam. E chegando lá, os seus irmãos, avistando ele de longe, fizeram uma conspiração. Olha, lá vem José, o sonhador. Vamos matar José, vamos acabar com o sonho dele. Se nós matarmos ele agora, o que será do sonho dele? E a Bíblia diz que José teve 2 sonhos semelhantes, ou bem parecidos. Um deles era um fecho de trigo, maior do que o dos outros, e 11 fechos de trigo se dobravam diante do seu fecho. E mais para frente, José tem um outro sonho, que o sol e a lua e 12 luminares também se dobravam diante dele. E esse sonho ficou guardado na mente de José. E os irmãos de José, tentando matar José, um dos seus irmãos, Rubens, fala: olha, não vamos matar o jovem, ele é sangue do nosso sangue, ele é nosso irmão, por que vamos matar? Vamos só jogar ele na cova, dar um susto nele, depois a gente entrega ele para o pai, com vida, não vamos tirar a vida de José. Mas outros irmãos maquiavam a sua desgraça, maquiavam a sua morte. A inveja era tão grande de José, que outros irmãos queriam matar José, queriam acabar mesmo com a vida de José. Então um deles teve a ideia: olha, tem vindo uns mercadantes ali, vamos vender ele, pelo menos aí nós ficamos livres do sangue de José, não vai ser sobre nossa vida o sangue de José. Se ele morrer daqui para frente, a culpa é de quem comprou ele, a culpa é dos egípcios. E assim venderam José, e José foi parar na casa de Potifar, um egípcio, um dos comandantes do Egito, que vivia lá no Egito. E a Bíblia diz que a casa de Potifar foi abençoada com a presença de José. Deus começou a fazer prosperar a vida de Potifar, e tudo ali foi prosperando durante alguns anos. A Bíblia diz que José passou ali um tempo e tudo se prosperou. Mas de repente veio uma grande prova. A mulher de Potifar olhou para a formosura de José, pela beleza de José, e quis ter um caso com José. E José resistiu àquela mulher, porque José era temente a Deus. Por mais que ele não conhecesse a Deus, ele era temente, porque o seu pai o ensinava. Seu pai passou para ele os mandamentos de Deus, o que pode e o que não pode um homem fazer. Então José era temente a Deus, e ele não se contaminou com aquela mulher, mas foi feita ali uma cilada e ele foi preso. Ele foi parar na cadeia. E mais uma vez na cadeia, passados-se 2 anos preso na cadeia, teve um sonho. Os presos teve um sonho, cada um teve um sonho, contou para José, e José desvendou esses sonhos, que um passar de tempo, um voltaria a servir o rei e o outro morreria.
E passado assim um tempo, a Bíblia diz que mesmo na cadeia, Deus era com José. E ali José também, onde o carcereiro ganhou graça, sabedoria. E passados-se esses 2 anos, Faraó teve um sonho e indicaram a José: olha, tem um preso lá no cárcere que ele decifra sonhos. Já aconteceu isso e isso, e ele revelou os sonhos e aconteceu do jeito que ele falou. E levaram José à presença de Faraó. E aí Faraó conta os sonhos para José, e José decifra os sonhos pela misericórdia de Deus, dando a ele a sentença dos sonhos, que haveria naquela terra 7 anos de bonança e 7 anos então de fome. A terra passaria por uma seca, passaria por fome, toda a terra dependeria apenas do Egito. Então Faraó, entendendo aquilo, disse: quem eu colocaria para que pudesse organizar? Então José passa uma estrutura para ele: o senhor precisa armazenar durante 7 anos, tudo que for coletado o senhor tem que armazenar, o senhor tem que guardar, para que nos próximos 7 anos de fome vocês tenham alimento. Então o Faraó, vendo a sabedoria de José, disse: olha, você vai ser esse cara, você vai ser essa pessoa, abaixo de mim você vai mandar em todo o meu reino, em todo o Egito, eu só serei mais que você no trono. E aí está próximo de se cumprir os sonhos de José. José já tinha até esquecido dos seus sonhos, agora José não lembra mais do sonho. Então José começa a trabalhar durante 7 grandes anos de colheita, colhendo, passando na cidade, colhendo tudo, armazenando nos seus armazéns. Passados-se os 7 anos, começa agora os 7 anos de fome. E José, então, bem organizado, os egípcios entram em choque, porque a fome era grande, e os egípcios começam a chamar por Faraó: olha, estamos com fome, queremos pão, queremos comida. E Faraó fala: olha, vá até José, o que José falar para vocês, o que ele fizer está feito. Então José começa ali a vender os alimentos estocados, e toda a terra começa a descobrir que no Egito tinha comida. Então as pessoas migravam de toda parte da terra, daquela cidade, daquele tempo medieval, e iam para o Egito para comprar comida. E Israel, que era Jacó, também recebe a notícia: olha, no Egito tem comida. Então Israel manda seus 10 filhos descer ao Egito e comprar comida. Olha, desça até o Egito e compra comida para nós, para que não morramos de fome. E os 10 filhos de Jacó descem ao Egito. E chegando no Egito, eles se deparam com José, e aí se cumpre o primeiro sonho, dos 10 feixes de trigo se dobrando ao fecho maior, que era o primeiro sonho de José. E quando esses 10 irmãos se dobram de joelho com a cara no chão, José lembra do sonho, entra para uma câmara escondida e começa a chorar, porque o sonho começa a se realizar. José não estava entendendo aquilo. José volta, negocia, dá alimento para aqueles homens contam uma história para José. José faz perguntas da parentela daquele homem: como é que está o pai de vocês? Como é que vocês vivem lá? Quem são vocês? E eles contam: nós éramos 12, mas um já não está vivo, ainda nós temos um irmão caçula, que é irmão desse que morreu. E José se comove mais ainda. José ele guardava mágoa no coração de ter sido vendido. Ele era amargurado, ele sofreu por causa dos seus irmãos. Ficou um tempo naquele poço, naquela cova. Foi morar na casa de uma pessoa estranha, onde ele não compreendia a linguagem. Foi preso, ficou 2 anos preso. Tudo isso trazia a José mágoa no coração dos seus irmãos. Então José começou agora a maquinar um jeito de castigar os seus irmãos, de se vingar pelaquilo a qual aconteceu. Então José propõe no coração deles: olha, vocês vão ir, né? Mas vai ficar um de vocês preso aqui, e só vou liberar ele quando vocês trouxerem aqui o irmão caçula que vocês estão falando, porque para mim vocês são espias, vocês vieram espiar a terra. José começa a maquinar algo para que aqueles homens sintam o que fizeram no passado. O coração de José trazia mágoa, mas havia também o temor de Deus em José.
Aqueles irmãos voltam para a terra de Canaã, contam a história para o seu pai, contam a sua história. Olha, pai, aconteceu isso, isso e isso lá no Egito. E nós prometemos que quando nós voltássemos lá, nós levaríamos Benjamim. Então Jacó entra em desespero e falou: não, Benjamim não vai, de jeito algum vai. A Bíblia diz que se passou mais 2 anos e a fome apertou, e a insistência dos seus irmãos em levar Benjamim era muito grande, mas Jacó relutava. Até que Judá fala: pai, se a gente não for, a gente vai morrer de fome. A comida que nós trouxemos já está acabando, e nós temos que levar o menino, e eu vou ficar como fiador do menino. Se acontecer alguma coisa, pagarei com a minha própria vida. Então Jacó, sabendo que se não enviasse o menino, se os seus filhos não fossem ao Egito, todos ali morreriam. Jacó envia o jovem Benjamim junto com seus irmãos. Chegando no Egito, José prepara um banquete para todos eles. E quando José vê Benjamim, seu irmão de sangue, filho da sua mãe, José entra de novo em desespero, se esconde do seu irmão e vai chorar. E ali ele fica imaginando, e aí bolando um plano para castigar seus irmãos, para se vingar dos seus irmãos. Mas a compaixão que estava no seu coração, o amor pelo aqueles irmãos era muito grande. Por mais que aconteçam essas coisas na nossa vida, por mais que aconteçam as desgraças nas nossas vidas, às vezes queremos se vingar. Mas homens e mulheres de Deus têm que deixar esse pensamento de lado. A vingança não pertence a Deus. A Bíblia diz que a vingança é de Deus, não do homem, porque se nós tentarmos se vingar de acordo com aquilo que temos no nosso coração, iremos além do que imaginamos. Então a história ali, ela se resume naquilo. José prepara um almoço para os seus irmãos e despede os seus irmãos. Despede os 11 irmãos das suas mulas, cada um com a sua compra, mas José já tinha maquinado a maldade. E José implanta um furto ali nas coisas de Benjamim. Então José manda os egípcios cercar seus irmãos a uma distância já longe dali e fala: olha, alguém de vocês roubou meu mestre. E meu mestre diz que quem roubou vai pagar, vai ser escravo dele. E os irmãos insistem: não, aqui ninguém roubou nada. E esse era o plano de José. José queria castigar aqueles irmãos. José queria se vingar de uma forma. De alguma forma José queria dar um castigo a eles. Era o que José tinha no coração, a sua mágoa, o seu desejo de vingança por aqueles homens que o venderam. Fizeram ele passar 7 anos de amargura, tristeza na sua vida, que fez ele crescer longe dos seus pais, que fez ele não permitiu ele ver o nascimento do seu irmão nem a morte da sua mãe. Então José, maquinando tudo aquilo, José consegue implantar uma prova de crime nas coisas de Benjamim. Trazem os seus 11 irmãos com aquela prova que foram encontradas nas coisas de Benjamim, e ali começa uma nova discussão entre eles. E José fala: olha, eu fiz o bem para vocês, eu dei um banquete, eu dei comida, eu dei tudo, vocês me pagam o mal, o bem com o mal, me roubando. Vocês não sabem, vocês não me conhecem, que eu tenho o poder de adivinhar as coisas. Então os irmãos de José começam a entrar em desespero, e José dá a sentença: este jovem que foi pego o meu copo, ele vai ficar como meu escravo, ele será o meu escravo. Vocês podem voltar para a casa dos seus pais em paz, leve o alimento para os seus pais. Então entra agora a vida de Judá. Judá agora ele se doa, Judá agora ele entende que ele fez um voto com o pai dele. Não, eu não posso deixar Benjamim. Eu fico no lugar dele, eu dou minha vida por ele, eu vou ser seu escravo por ele, mas ele tem que voltar. E José então quer tentar compreender. Agora você é capaz de dar vida por um irmão e lá atrás você vendeu um outro irmão. José começa a pensar aquilo na sua cabeça. Então Judá começa a relatar na sua vida para José a respeito disso, a respeito desta vida. Então Judá conta para ele: olha, eu não posso deixar Benjamim aqui. Meu pai teve um outro filho que morreu e sumiu, foi despedaçado por uma fera. E ele chorou muito, ele entrou em desespero. E agora, se esse menino ficar aqui,
e eu voltar para casa sem esse menino, ou meus irmãos voltar sem esse menino, meu pai certamente morrerá. E a gente não quer ver nosso pai morto. Então entra uma parte agora na história que é chocante, porque José agora maquinava castigar os seus irmãos. Mas o castigo que ele tinha para os seus irmãos poderia levar seu pai à morte. É um momento triste da história, porque às vezes nós pensamos só em nós, somos egoístas, nem pensamos nos outros. Ele me magoou, ele me machucou, eu vou me vingar. Mas não é assim. Deus tem um plano. Então José não suporta ali ver a morte dos seus irmãos, a história do seu irmão, e ele não suportaria ver a morte do seu pai. Então ele fala assim: não, eu sou José, eu estou vivo, e o pai de vocês ainda está vivo? E os irmãos, com medo, atônitos, não conseguem responder José. Então José abraça eles, beija eles e fala assim: olha, não fique triste, não fique preocupado com o que aconteceu. Não foi vocês que me enviaram para cá, foi Deus. Então José reconhece ali o trabalhar de Deus na vida dele. Então a vingança que José tinha cai por terra. Entra o amor, entra a misericórdia, entra a paixão pelos irmãos e pelo pai. Poupar a vida do pai naquele momento. É interessante essa história, porque ela é contada de várias formas. A Bíblia traz uma revelação para cada ministro, para cada pregador. Então essa é a história de José. Compaixão, amor, ódio, vingança, tudo numa história só. Remorso, inveja, ciúmes, tudo numa história só. Mas venceu o amor de Deus, o amor pelo Pai, o amor pelo Filho, o amor pelos irmãos. Eu não sei qual a sua história, o que tem te levado para uma cova, o que tem te levado para uma prisão, mas o amor por Cristo ou pelaquilo que você ama mudará a sua história. Se você também tem sonhos igual José, não se preocupe, uma hora seu sonho será realizado. Se você permanecer firme na presença de Deus, se você permanecer diante do Deus que você serve, diante do Deus que você escolheu servir, um Deus verdadeiro, um Deus justo. Ele permitiu que José passasse por tudo aquilo durante esse tempo que José ficou lá. A Bíblia não relata o tempo exato, mas é em torno de 10, 12 anos mais ou menos. 2 de prisão, mais algum tempo na casa de Potifar, mais 7 anos de fome, mais 2 anos, 7 anos de fartura, mais 2 anos de fome. Se formos resumir aí vai dar uns 15 anos, 12 anos. E o sonho de José foi realizado. Eu não sei quanto tempo você sonha, quanto tempo você espera pelo seu milagre, quanto tempo você espera pela sua cura. Mas creia em nome de Jesus. Seus sonhos serão realizados. Mas lembre-se, você tem que perdoar. José perdoou seus irmãos por amor ao seu pai. José perdoou tudo aquelas maldades que fizeram, porque ele entendeu que Deus tinha um plano na vida dele. Tá bom? Que você entenda que Deus tem um plano na sua vida, que você possa prosperar na sua caminhada, sabendo que o perdão, o amor pelo próximo, o amor pelos seus irmãos, pela sua vida, é maior que tudo. Tem que ser maior que o ódio, tem que ser maior que o rancor. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Foi um pouco extensiva, mas é uma história longa, mas que o Senhor possa estar contigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou pelas vidas, meu Pai, que nos acompanhou, que esteve online conosco, louvando e glorificando o teu santo nome. Guarda, Pai, cada um deles, meu Deus, na sua casa, Deus. Se eles tiver sonho ou alguma esperança, que essa esperança esteja em ti, Pai amado, Pai bendito. Guarda, Senhor, as casas e os lares dos meus irmãos na fé, dos meus irmãos carnais e dos meus amigos, para que um dia, Senhor, eles possam entender a rica misericórdia do Senhor sobre a minha vida e sobre a vida deles, para a honra e glória do teu santo nome.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Deus de Jacó e o Deus de José. Louvado seja o seu Deus, ao qual você está me ouvindo. Em nome de Jesus.